você entrar no meu perfil, Instagram, Face, TikTok, YouTube, Facebook, se você entrar nos meus perfis, você vai ver que os meus conteúdos, eles não são conteúdos de dicas. Por que não tem conteúdo de dica? Por que não tem conteúdo falando assim, faça isso, faça aquilo? Por quê? Por que não tem conteúdo? Porque dica não resolve. O que você precisa é de uma mentalidade nova. Você precisa de um jeito novo de lidar com dinheiro. E por que eu sei disso? Porque eu mesmo já fiz isso durante muito tempo. Já lidei com dinheiro de uma maneira muito errada. Deixa eu te explicar, tá? Como a maioria dos brasileiros, eu comecei a trabalhar cedo. Provavelmente é seu caso. Provavelmente você também começou a trabalhar cedo. E aí, começando a trabalhar cedo, eu comecei a receber dinheiro cedo também. O que é o cedo pra mim, né? Eu comecei com 13 anos, meu primeiro registro foi aos 15. E logo em seguida, aos 16 ali, eu já tava todo enrolado com cartão de crédito, com limite da conta, com cheque na época, né? Tinha cheque na década de 90, tinha cheque. Tava todo enrolado. Eu não entendia como lidar com dinheiro. O que eu fiz? Me enrolei inteiro, né? O que eu fiz? Falei, cara, não dá pra eu parcelar nada. Eu não posso fazer nenhum tipo de parcela, porque se eu comprar as coisas a prazo, eu me enrolo e eu não consigo pagar, então tem que comprar tudo à vista. Eu não sabia lidar com dinheiro, não é assim, tá? Não é assim que você lida com dinheiro. Existem dívidas que a gente quer, existem dívidas boas, mas existem dívidas ruins e eu lá no comecinho me enchi de dívidas, fiquei 3 ou 4 anos pagando boleto de dívida atrasadas, tipo assim, de 5 anos atrás, entendeu? Porque eu tinha feito refinanciamento, foi um rolo. Aí eu passei mais um tempo sem entender direito, porque quando você sofre com juros abusivos, quando você sofre com juro alto, você acha assim, cara, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Você fica escaldado, né? O pessoal brinca que gato escaldado tem medo de água fria, né? Mais ou menos isso aconteceu comigo. Eu falei, meu Deus do céu, nunca mais vou fazer nenhuma dívida, porque isso aí não é de Deus, não. E aí eu fiquei um tempão sem entender como lidar com dinheiro. Só que aconteceu que eu fui estudar e também fui trabalhar em empresas. Trabalhei entre os 13 e os 33, eu trabalhei para os outros, né? Trabalhei em empresas, em ótimas empresas e em empresas ruins também, em todo tipo de empresa. E nesse período eu aprendi bastante coisa, então nas minhas últimas 2 posições foram de gerente nacional de vendas, a penúltima, e a última diretor de projetos de 2 empresas. Até que eu cheguei num determinado patamar, inclusive financeiro, e falei, chega, não vou mais trabalhar para os outros, vou passar a montar os meus negócios, e eu tenho 3 negócios hoje em dia. O que acontece é que eu aprendi a lidar com dinheiro nesse período, mas quando eu terminei de fazer lá a minha carreira, digamos, trabalhando para os outros, eu entrei no mestrado, eu entrei no doutorado. No doutorado, eu fiz uma pesquisa muito específica, eu passei a estudar o papel dos bancos na desigualdade social do Brasil. Então eu passei a me interessar por que é que é tão difícil sair das dívidas, é tão difícil para as pessoas se organizarem financeiramente. Por que é tão difícil? Por que eu, saindo da classe D, como eu saí, por que eu consegui uma vida financeira? Tal? O que aconteceu comigo? Por que as outras pessoas têm dificuldades? Então, tudo isso na minha cabeça, né? Então, eu fui estudar no doutorado e eu entendi. Eu entendi, por exemplo, os juros abusivos. Eu entendi que o Brasil é um dos maiores juros do mundo. Sabe assim, ó, tipo, quando você coloca nos gráficos, você levanta os dados do Banco Internacional, do Banco Mundial, você percebe que o juro no Brasil, ele é do mesmo patamar dos países mais pobres da África. E nós não somos um país tão pobre assim, né? Os juros são altíssimos. Se você for emprestar dinheiro de um banco, as chances são que você vai pagar 3, 4 carros, 3, 4 casas, tudo é muito caro, porque o juro é de 2,5%, 3% ao mês, na melhor das hipóteses. Beleza, isso é uma coisa. Por outro lado, se você for deixar dinheiro no banco, deixa dinheiro na caderneta de poupança para você ver, não rende nada. Deixa dinheiro num CDB para você ver, não rende nada. Deixa dinheiro num fundo de investimento que o banco recomendar para você, não rende nada. Deixa dinheiro em qualquer coisa que o banco recomendar para você, título de capitalização, só fria, é só fria, não tem nada que serve para você. Olha, ouça-me, não tem nada que serve para você, nada, absolutamente nada. Então, se você empresta, o juro é absurdo. Se você toma emprestado, o juro é absurdo. Se você empresta para o banco, ou seja, se você faz a aplicação, o juro é nenhum. E aí, o que acontece com você? Você empobrece. Então, na minha tese de doutorado, eu percebi que os bancos não são responsáveis pela desigualdade social. A desigualdade social é um problema bem mais estrutural no Brasil, tá? Só para ficar super claro. Mas, por outro lado, eu percebi que existe um papel. E esse papel, ele é bem mapeadinho e as pessoas não fazem ideia, né?
né, de como os bancos atuam e como elas podem sair dessa roda. Então o que acontece? Se você se dá conta disso, né, investir não dá nada de retorno. Emprestar, nem pensar. Então o que você faz? Fala, cara, eu não posso. A relação com o dinheiro vira uma relação ruim. Vira uma relação assim, eu não posso. Eu tenho que trabalhar porque eu preciso pagar minhas contas, mas eu não posso imaginar em ter dinheiro na minha conta. Não sei se você já ouviu essa expressão, né? Ah, você quer perder dinheiro? Você tá com uma nota de 100 lá na carteira, você troca a nota. Trocou a nota, ela desaparece, porque você gasta. Dinheiro na mão, ele desaparece. Então a gente começa a ter esse tipo de mito, né? Esse tipo de relação desagradável com o dinheiro. E a gente passa a ter medo do dinheiro. Então, qual que é a lógica? A lógica é assim, cara, eu preciso pegar o dinheiro e enfiar em alguma coisa. Eu preciso comprar uma casa, né? Eu preciso comprar um carro, eu preciso enfiar em alguma coisa. Por quê? Com o banco eu não posso contar. Tô te dizendo, se você for um empresário, por exemplo, você não vai montar uma empresa com dinheiro de banco, é muito caro. Então, eu não posso contar com o banco nem para emprestar e nem para colocar lá a aplicação. Não sei como lidar com o dinheiro, porque o dinheiro desaparece. Então, o que eu tenho que pagar boleto. Só que aí, quando você faz isso, você passa lá 10, 15 anos pagando boleto e você não percebe a vida avançando, né? Não vai pra frente. E aí, cara, não tenho o que fazer. Eu não tenho que pensar nisso, sabe por quê? Porque pobre é assim mesmo, a gente não tem que pensar nisso. Eu tenho que ir lá, trabalhar, pagar minhas continhas em dia e seja o que Deus quiser, porque não tem jeito. A vida financeira da gente não tem jeito não, é assim mesmo. Tá entendendo o ciclo, não? Eu espero que esteja ficando claro para você o ciclo, né? Esse ciclo é que eu percebi, é que eu entendi como ele funciona. E eu comecei a desfazer essa ideia, né? Organizei o raciocínio todo, né? Do spread bancário, tal, tudo isso. Organizei tudo certinho. Quando eu terminei minha tese, eu falei, cara, eu preciso transformar isso aqui em conhecimento para a população de maneira geral. Foi aí que eu criei esses programas aqui e é disso que eu tô falando. Então, sabe, as coisas não saem do nada. Tem uma trajetória inteira.